Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show. O programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, sim, há 3 anos, entrevistando treinadores, atletas, dirigentes esportivos de esportes olímpicos e paralímpicos, como foi o primeiro programa nosso. Nós entrevistamos o grande Lucas, e nadador paralímpico, e hoje nós vamos estar aqui conversando com uma treinadora paralímpica, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com Fernanda Michaelsen daqui a pouquinho, galera. Lembrando, programa Spot Show, segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas, galera. Sempre às 20 horas, a gente aqui fazendo um programa bem legal, bem divertido, levando o esporte até você, galera. Tá ok? Já já vai pintar aqui ela, Fernanda Michaelsen, conosco diretamente de Porto Alegre para o Brasil, para o mundo, já que eu sou uma pessoa humilde, né, galera, de Cuca Aberta. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Marcelo. É uma honra estar participando de um programa que eu sou muito fã, acompanho bastante Não o fala teu isso, trabalho não, nem aí. minha mãe fala isso. Não é possível, minha mãe não aguenta mais. Já são mais de 6 meses que nós estamos aqui, enfunados aqui. Nem ela e nem a dona Ritinha do 41 aqui em cima também já não aguenta mais, viu? Mas eu fico feliz, Fernanda. Tudo bom? Tudo ótimo. É muito importante, né, pelo menos nessa pandemia, né, pensa quanta informação aí foi trocada entre os profissionais, atletas e amantes do esporte e para esporte. Então, eu me sinto honrada de estar participando aqui hoje contigo. Legal, bacana. A gente fica muito feliz. Né? O pessoal até estava brincando comigo, mas de novo, gente de Porto Alegre, Marcelo. Eu falei, não, gente, eu gosto de conversar com essa gurizada de lá. Pô, super bom. Lembrando, amanhã nós vamos estar aqui entrevistando. Amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira nós vamos estar entrevistando o Leonardo Gomes dos Santos. Ele que é professor de educação física escolar, lá do Rio Grande do Norte, galera. Então nós vamos lá para o Nordeste na quarta-feira, tá bom? Não, Fê, eu acho que é incrível, né? A gente poder usar a tecnologia e a gente está podendo aqui se conectar e contar um pouquinho das histórias, né? A gente aprende muito ouvindo histórias, né? E o programa já está aí 3 anos e a gente quer que fique mais tempo ainda, a gente poder contar a história aí de várias pessoas brilhantes, como é o seu caso, né? Conta para nós um pouquinho da sua carreira e como é que você se tornou treinadora de natação paralímpica. Bom, eu digo que sempre mexo, né, que no Paralímpico é tudo muito mais rápido que no convencional, né? Então as coisas estão a 1000 por hora. Mesmo em tempos de pandemia, as coisas não pararam, né? Nem que seja a parte de marketing, a administração da associação e de outras entidades paralímpicas aí pelo Brasil, a gente não para. Então, a minha trajetória, na verdade, como treinadora, eu gosto de falar, ela iniciou dentro de uma escola, porque eu me formei, né, e sempre de essência fui professora da rede escolar, né, da rede estadual de ensino na área escolar. Então, eu tive se para muitos não é, para mim, eu tive a sorte, né, e a felicidade de cair dentro de uma escola pública especial. Bacana. Mas eu sempre amei o esporte, né? Sempre amei o esporte. Então, o que eu fiz dentro dessa escola especial? Eu tirei a questão da atividade física só como parte terapêutica e comecei a trabalhar, a introduzir o meio esportivo. Então, Bacana. ali foi onde eu conheci o movimento paralímpico, porque eu me interessei, comecei a pesquisar sobre assunto, né? Sempre gostei muito de natação, né? Então, eu também eu sou um pouco diferente, né? Que eu digo, hoje sou uma treinadora de natação paralímpica, mas a minha base não foi num clube, né? A minha base foi através de projetos quando eu também era criança. Bacana. Então, tudo que eu sei de natação,
foi de lá. Então... Não, fantástico. Desculpa, eu tô aqui, já até começou a balbuciar aqui, gente. Fantástico, fantástico. E aí, Isso, assim me conta começou. assim, como é que você, né? Você estava dentro da escola, você começou a criar esse movimento, né? Então, olha só que legal, galera. Por isso que eu falo, é importante a gente ter diferentes pessoas no nosso time, né? Porque se a gente tem só uma pessoa com uma visão que talvez fosse e é correto a gente ter uma visão terapêutica, né? Sobre a criança especial, vamos colocar assim, tá? Desculpa se eu estiver usando a terminologia errada. E assim, é legal a gente ter um outro viés e apresentar o esporte, né? Como a gente conhece, o esporte paralímpico, né? Isso é fantástico, né? E eu fico até muitas vezes fazendo uma reflexão. Nas escolas convencionais, vamos dizer assim, o por que não apresentar o esporte paralímpico também? Que muitas escolas, infelizmente, não apresentam, né? Pois então, Marcelo, a minha trajetória então começou dentro de uma escola pública. Dentro da própria escola pública, eu tive a felicidade então de estar na escola especial e passou uns anos eu fui para uma escola de ensino médio, junto com a escola especial. Tá. Dentro dessa escola pública de ensino médio, eu também encontrei muitas pessoas lá com deficiência que não praticavam educação física, por exemplo. E na mesma hora, então, eu passei a introduzir o esporte para essas pessoas. Então, a minha base mesmo no movimento paralímpico foi no esporte paralímpico escolar. Então, o que aconteceu? Obviamente, né, nós sabemos que um profissional de educação física, ele trabalha em todas as linhas, né, pode trabalhar em todas as linhas, mas a gente acaba tendo uma essência, né? Ou tu acaba ficando na licenciatura, eu digo, ou tu vai para o bacharelado, porque começa a ter a haver uma confusão, né? Porque eu queria ir muito mais além, né, com esses meus alunos. Então, eu não só a prática do paradesporto dentro da aula de educação física já não cabia mais. Eu precisava ter treinamento. Então, eu montei treinamentos dentro da escola. Eles faziam aula de educação física e no turno inverso eles tinham treinamento voltado para a prática. E nós conseguimos uma parceria com piscina, então a gente tinha a natação paralímpica na época e o atletismo paralímpico. E junto com o paralimpismo, os outros alunos que não tinham deficiência queriam participar do movimento também. Então, nesse momento, a gente realizou a inclusão inversa, que eu chamo. Porque o pessoal sem deficiência participava e queria e pedia para participar do mundo do pessoal que tinha deficiência, né? A coisa foi ao contrário. Mas, né, em função de políticas públicas, né, acredito que seja uma grande barreira no esporte escolar, né, como um todo no nosso país, né? Sim. Não existe assim uma política e existe uma certa, digamos assim, demonização do esporte de rendimento ou de formação, né? Perfeito. A gente vai começando a correr num lado contrário, onde a gente diz que aquilo é futuro, que pode trazer um futuro, que te abre portas, mas tem outros ramos dentro da própria entidade escolar que fala o contrário, que o esporte não vai trazer nada, que isso é uma perda de tempo. Então, assim, foi muito difícil. Então, baseado nisso, né, a gente montou a Associação Esporte Mais. É uma associação com ênfase em base familiar mesmo, porque foram os pais, junto comigo e uma outra colega também apaixonada pelo paradesporto, nós fundamos a associação. Dentro de fundar a associação é que foi nascendo realmente um sonho de ser treinador, então. Então, eu fui buscar as formações, né, estudar e buscar as formações do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, eu digo assim, ó, tudo que eu aprendi de paradesporto mesmo, na parte de treinamento e formação de atleta, foi dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro.
nos cursos e nas vivências participando dos eventos. Né? Então, foi assim que surgiu. Não, gente, ó, já poderia acabar a live aqui. Não vai acabar, não, galera. Não vai acabar. Olha a história da Fernanda, galera. Eu vou tentar resumir aqui. Você me corrija, puxa a minha orelha se eu estiver errado. Você se forma, você vai lá para a educação física escolar. Você entra numa escola pública. A escola pública, você não sabe para qual unidade você vai cair. Você cai numa unidade especial. Nessa unidade especial, depois você complementa o seu trabalho com o ensino médio também, onde também cruzam crianças com necessidades especiais. Você implanta, e aí depois eu já vou segurar essa pergunta, você implanta um treinamento em contraturno, quebrando já o primeiro paradigma do terapêutica, e o negócio toma tanta forma que você acaba fundando uma associação com outras pessoas, né? Toda associação precisa ter várias pessoas, acho que são 8 ou 10 no mínimo, e você acaba formando uma associação. Gente, fantástico, né? O homem lá de cima guiou isso aí, foi colocando peça. Outra doida entrou aqui, gente. Ana Paula, beijo, querida. Beijo. Ana Paula, grande professora, nossa super apoiadora. Hoje nós estamos, digo assim, que nós estamos no Grêmio Náutico União. Foi um convite, uma ligação que eu recebi dessa mulher, que eu digo, foi nosso primeiro contato, então, com o Grêmio Náutico União. E ela também é uma apaixonada pelo que faz. Né? Então, doida, vem como tu falou, né, Marcelo? Deus junta as peças. Não, olha, assim, essa história... Assim, me contam agora, com o tempo, que isso é muito legal para as pessoas entenderem que isso não cai de uma hora para outra, né? Não acontece da noite para o dia. A gente não cria um Facebook todo dia, não, gente. Me conta uma coisa. Você lembra quanto tempo demorou assim, dessa escola para você fazer toda essa trajetória até fundar a Associação Demais? Hoje nós estamos no 6º ano, né? De movimento da associação. Mas, antes dela virar associação, eu fiz um trabalho durante 2 anos. Eu já fazia dentro da escola o trabalho de inclusão, né? Mas até virar treinamento e tudo mais, fiquei 2 anos. Então, vamos dizer que nós estamos num processo de 8. Fantástico. Galera, 8 anos. Não, é importante, a gente fala tanto de planejamento aqui, a gente prega tanto isso, a gente não consegue fazer mudança de um dia para a noite, a gente também não pode ficar de braço cruzado. Quer dizer, a gente precisa fazer coisas ao longo do tempo que sejam sustentáveis, duradouras, e pelo que você está falando, é tudo isso que está acontecendo aí, e é fantástico. Eu sou curioso, você sabe, você já assiste o programa, você sabe que eu sou curioso. Me fala uma coisa, como é que foi quebrar o paradigma? Porque você deve ter chegado lá, a diretora bateu lá na porta, diretora, é o seguinte, eu quero montar um contraturno de treinamento paralímpico. Me fala onde foi parar o queixo dela, o olho dela, se ela pegou já o termômetro e foi falando que você estava com febre. Me conta como é que foi isso aí. Bom, né? A questão do profissional de educação física se interessar pelo paradesporto, qualquer pessoa quer te colocar um termômetro, né? Acha que tu não tá normal. Sim. Mas quando eu entrei na escola especial mesmo, eu fui questionada pela direção da época da escola, que disse assim, tu tem certeza que tu quer ficar aqui? Quantas pessoas disseram que não queriam ficar lá? E eu tinha certeza, porque para mim eu não via diferença nenhuma, sabe, Marcelo? Eu olhava a pessoa como pessoa, né? E para mim não tinha diferença nenhuma, tanto que eu não tive uma formação para trabalhar com a educação especial, que nem todo mundo agora fala, eu não tenho formação, eu não sei como é que trabalha com pessoas com deficiência. Gente, eu acho que quando tu faz uma faculdade, seja ela qual for, que seja para tu tratar com o público, com pessoas, pessoa é pessoa. Ela ter deficiência ou não é uma característica dela, tu tá apto sim a trabalhar. Então, já começou ali. Quando eu, então, lancei o projeto de contraturno, né, na escola especial,
Eu não vou te mentir, Marcelo, foi bem difícil, Sim. porque a direção na época achava, tinha o seguinte, mas aí, Fernanda, olha como vai ser difícil a logística e realmente falta recursos humanos dentro da escola pública, né? Sim. Olha como vai ser difícil, daí eles vão para casa, tem que retornar, nós não temos como dar alimentação para eles aqui, né? Muitas vezes realmente eles ficavam na escola Aham. e eu ia para a cozinha, porque eu queria aquilo, eu queria muito, entendeu? Eu acreditava. Não estou dizendo que é o certo, né? Eu só estou dizendo que eu não me acomodava, eu não queria ouvir o não. Na escola de ensino médio, eu já tive um pouco mais de apoio, porque a diretora, olha só, a diretora também tinha uma filha com uma deficiência intelectual leve Aham. e que já era adulta e que passou vários trabalhos, inclusive dentro da universidade, a menina conseguiu chegar, pelo menos entrar à universidade, e ela passou vários trabalhos, então eu tive esse apoio especial da diretora da escola na época. Então, abriu o contraturno, claro que a encheção de saco do aluno entrando no outro turno, tendo que mandar ele embora, não fica aqui, não é para namorar as guriazinhas, aquela coisa. Não era fácil, né? Eu tinha que me comprometer. Então, eu tinha uma coisa comigo mesmo de me comprometer por aquilo, né? É paixão que move, né? Não tem outra explicação. Não, você resumiu tudo. A paixão que move. Eu estou anotando no meu caderninho aqui. Acho que é o terceiro caderno meu aqui de pandemia, cara. É uma coisa louca isso aqui. Sim, Isso aqui é uma coisa maluca. E assim, você falou, né? Você falou que quando você foi para a cozinha, você falou, eu quero muito, eu queria muito. Cara, são três palavras, eu quero muito. Quer dizer, quando sim, eu quero muito, eu começo a enxergar os paradigmas, eu começo a enxergar as barreiras e começo a pensar em como tirar elas, né? Como removê-las. Mas, assim, parabéns, porque assim, eu tenho uma experiência aqui em São Paulo, né? A gente, durante 8 anos, trabalhando aí direto em fechamento de convênio com escolas, e eu ficava assustado quando a escola falava assim, mas como é que eu vou levar minhas crianças aí para a sua academia? Eu falei, não, você tem a perua, tal, não sei o quê. Quer dizer, você tinha que desenhar toda a estrutura para ela, e ainda depois, no final, muitas vezes a gente ouvia, e para mim, depois da primeira vez, quando começou a ser repetitivo, eu falei, não, tudo bem, não tem problema, não vamos julgar, né? uhum, A questão era a seguinte, mas não vai ter nenhum risco para minha criança lá? Não, não vai ter, não vai ter, não, né? Não vamos afogar seus meninos, podem ficar tranquilas, né? Mas isso era uma coisa latente, ou seja, era uma falta da experiência de fazer parcerias e de fazer trabalhos ligados com o esporte, né? Então você tinha que primeiro remover todas as barreiras, todos os paradigmas, todos os medos para que pudesse realizar o trabalho, né? Para que pudesse dar conta. Sensacional, Fernanda. Sensacional. Eu estou muito feliz mesmo. Nossa, que maravilha começar a semana assim, galera. Fernanda Micaelsen, Fernanda Underline Micaelsen, aqui comigo. Siga ela no Instagram. Se você não conhece Cucaberta, @Cucaberta. Qual é da associação o Instagram, Fernanda? é Associação Esporte Mais. Tudo Associação. junto. Tudo junto. Associacão, ao Esporte Isso. Mais. Vamos lá, galera, sigam que vocês vão ficar encantados. Já está. Minha programa, Porto Alegre é minha viagem 00. Você já ouviu isso aqui? Você já ouviu isso? Vou ter que arrumar mais um dia para conhecer a associação. Gente do céu. Vou morar um mês em Porto Alegre, pelo jeito. Muito bom. Fernanda, me conta um pouco como é que é o seu dia, porque assim, já derrubou toda a pauta aqui. Eu estava imaginando perguntar para você, derrubou tudo aqui, menina. Essa história sua é sensacional. Me conta assim, como é que o seu dia você se divide aí? Você fica direto lá na associação? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente a rotina antes da pandemia, ou depois você até pode completar já falando, que você falou que a pandemia não parou, né? Eu vejo as meninas do Sim. Espara também, um beijo para as meninas do Espara também, elas não pararam, gente. Tudo agitado esse povo do Paralímpico, gente. Então, assim, antes da pandemia,
eu ainda me encontrava na escola de ensino médio, me dividindo, né? Na escola pública de ensino médio e com o trabalho de treinamento da associação, que tem hoje, ou antes, né? Agora mudou um pouquinho. A gente tinha 8 sessões de treinos por semana. 9, perdão, tinha aumentado uma. Então, a gente tinha 9 sessões de treinamento. Todas as noites, eu estava lá no clube, né, fazendo esse trabalho com a galera. E pela manhã e à tarde, eu estava na escola pública, né? Mas, como eu te falei, né, Marcelo? A gente começa a entrar muito incógnitas, né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou conseguindo realmente dividir essas duas Fernandas que eu digo, porque são trabalhos diferentes e no momento que a gente tá passando hoje no estado, aqui na escola pública, tá um pouco complicado, porque o que acontece? Nós tínhamos o contraturno para fazer treinamento, mas como estavam fazendo... Como é que eu vou te explicar? Não quero julgar nem o trabalho de ninguém, né? Sim. Mas então eles fizeram uma reformulação e resolveram tirar esses horários para treinamento das escolas públicas. Perfeito. Então isso foi uma coisa que eu entrei muito em choque, assim, porque não era uma coisa que foi fácil para mim de aceitar e eu não estava feliz. Então eu saí da escola pública, né? Assumi então, como professora de natação no Grêmio Náutico União, mas não consegui dar aula ainda, porque teve a pandemia. Então, na verdade, hoje eu tenho um contrato com o Grêmio Náutico União para dar aula de natação para quem vier, né? Vamos dizer assim. Não vou chamar de convencional, vou chamar de quem vier. E continuar também o meu trabalho na associação nas noites, né? Porque a gente nossos treinamentos são diários, né? Inicia às 19 horas, né? Com a parte toda de estimulação e preparação para entrar na água, né? Aí, às vezes parece, mas Fernanda, 10 minutos, 20 minutos não dá. Como a gente tem um grupo muito heterogêneo, nós acabamos precisando de um tempo um pouco maior dessa preparação, porque cada um tem o seu jeito, o seu tempo, né? Nós temos deficiente físico, visual, intelectual, então, tudo junto e misturado. Então, às 19 horas começa e às 22 horas termina, todos os dias. E nos sábados a gente faz às 14 horas, inicia às 14 horas. Então, a minha rotina basicamente é essa. Eu só vou saber realmente como vai ser a minha rotina quando as coisas voltarem totalmente à sua normalidade, né? Perfeito. Agora, por enquanto, nós retomamos os nossos treinamentos da Esporte Mais, mas lá no clube ainda a gente está respeitando os sistemas da prefeitura e do estado, né? Então, está indo uma pessoa por raia, os treinamentos, as aulas de natação estão sendo feitas através de adquirir vouchers, né? O pessoal está fazendo toda uma estratégia para se manter firme, né, em dia e dando a contrapartida para a sociedade, né? Então eu só vou saber minha rotina mesmo depois. Oh, sensacional. Muito obrigado, Gustavo Torres. Grande Gustavo Torres já esteve aqui conosco. Maurício Nascimento também aqui. O pessoal chegando aí na live. Eu acho que são atletas aqui. A Sheila Amaral, grande professora. Também tem mais um aqui. Ai, passou. Daniele Paulista, o Dani para atleta, Esporte Mais no Coração. Isso aí, galera. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas, participar desse grande bate-papo. Dona Ritinha aqui do 41, que está me ouvindo, quiser também participar da nossa conversa, pode participar também aqui. Fernanda, conta uma coisa. Já deu para sentir que você é extremamente apaixonada, né, pelo que você faz. Você já declamou nesses primeiros 24 minutos aqui. Me fala uma coisa. No seu dia a dia, quando você está lá na borda da piscina, transformando a vida dessas pessoas que estão com você, brigando por elas,
O que te encanta mais na borda da piscina? Bom, o que me encanta mais na borda da piscina é ver que para eles não existe o não, né? Qualquer coisa que eu proponho para esse grupo em especial, como eu já trabalho muitos anos com isso, com esse tipo de público, eu posso te falar de carteirinha, né? Isso não acontece só na piscina. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa com deficiência. Né? Hoje eu digo, a minha especialidade é pessoa com deficiência. Né? Então, não existe o não. Qualquer coisa que eu proponho dentro de borda, na borda, qualquer coisa eles executam, né? E sem reclamar. Então, muitas vezes tu tá lá dando aula para algumas pessoas e elas dizem, esse exercício é chato, ou não, tudo isso de volume. Sempre tem uma contestação, né? Isso eu não vejo na minha galera, que eu digo. Eles buscam se superar todos os dias. E aí eu, de contrapartida, procuro também me superar, porque como eles dão o máximo deles, eu também dou o meu. Eu acho que eu tenho que dar o meu melhor. Sim. Então, o que mais me encanta na borda da piscina é essa capacidade que eles têm de se reinventar e de não existir o não para eles. Sou curioso, vou perguntar, Claro. Eu tô adorando isso aqui, tá? Tô adorando. Me fala uma coisa, esse não existe não já veio embutido deles quando eles não te conheciam, quando eles não conheciam a Fernanda, quando eles não conheciam o esporte, ou você conversando com eles, você conseguiu embutir isso na cabeça deles? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos outros projetos que trabalham com pessoas com deficiência. Mas acho que a Esporte Mais, ela criou uma metodologia, digamos assim, né? E não vou dizer que foi só baseada na minha pessoa, né? Porque sempre tem alguém que contribui com alguma coisa, a diretoria, né? A parte de gestão da associação, os próprios pais. Então, eu acredito que eles, então, conhecendo a nossa metodologia, eles decidem ficar porque sabem como é que vai ser. Como é que vai ser também. Mas acho que realmente nem todos chegam com essa resiliência aí toda. Ou com essa capacidade, assim, de enfrentar desafios. A gente tem que trabalhar muito a cabeça deles. E isso é uma coisa que está sempre presente ali comigo, né? Eles têm algumas frases, os bordões da Fernanda, que eles sempre falam, né? Que eu sempre digo, quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Eu Então, vou te dar. vale... Olha, eu vou ser muito cara de pau agora. Eu vou te dar Claro. uma semana para você colocar essa frase, não existe não, no seu Instagram, senão eu vou roubar. Não, vou colocar. Então coloque, porque eu quero depois compartilhar ele, hein? Por favor, hein? Sensacional. Vou colocar, sim. Não existe não, galera. Isso é sensacional. Palmas aí. Luiz Taioli chegando aqui, meu grande querido amigo. Gente, Marcelo Xavier, a galera tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Hot da Acessibilidade, baita professora, Marcelo Xavier, Sheila Amaral, professora é uma guerreira. E seus alunos. Adoro quando vocês fazem perguntas, galera. Anderson Souza, 4455. Eu estou conseguindo enxergar. Comente um pouco sobre a importância do esporte na socialização dos PCDs. Fica à vontade. Acho que isso é fantástico. Obrigado pela pergunta, Anderson. Bom, gente, o esporte é uma ferramenta muito poderosa, porque é onde tu consegue realmente ver igualdade, né? Onde tu te iguala. Falo em especial a natação, porque a natação ela é um exercício, que eu chamo assim, libertador para a pessoa com deficiência, porque ela não utiliza nenhum recurso dentro da água, né? Não vai utilizar cadeira, não vai utilizar prótese, não vai utilizar nada que ela usa no dia a dia para ter acessibilidade.
E aí, quando isso acontece direto. Muitas vezes a galera tá lá nadando e o pessoal só vê que eles têm deficiência quando eles saem da água. Né? Então, eu acho que começa por aí. Tu se sentir parte de algo igual e protagonista. Então, tu tendo esses sentimentos, obviamente que a tua socialização vai melhorar 100%, porque tu vai ter autoestima, tu vai saber do que tu é capaz realmente, né, de fazer, e essa igualdade, e principalmente gosto de falar que lá no clube em específico, é muito legal, porque a gente não tem, eu digo assim, um horário separado, fechado, tá o Paralímpico lá, ninguém pode entrar. Bem pelo contrário, nós estamos treinando, os sócios também estão fazendo as suas atividades, né? A gente está entrando quando está saindo lá a equipe Master, que tem muita gente lá, é uma equipe muito grande do Grêmio Náutico União. E aquilo ali mostra muita igualdade, né? Eles se sentem num ritmo de igualdade e a sociabilização, consequentemente, melhora 100%. Não, fantástico, exatamente. Não, e a gente propiciando isso, a gente está fazendo um bem tremendo, tremendo, né? A gente sabe que a sociabilização talvez seja um dos elementos mais importantes, né? Que as pessoas, né, portadoras de necessidades especiais, elas necessitam e elas valorizam, né? Eu acho que conversando com outras pessoas, elas valorizam sempre, sempre, sempre muito esse ponto aqui. Galera, sejam todos bem-vindos. Programa Spot Show aqui no @cucabeta. Quem não conhece é @cucabeta. Programa Spot Show segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E quem não conhece o trabalho da Fernanda, @Fernanda_Micaelsen ou @Associação Spot Mais. Decorei agora. Muito bom. Muito bom, galera. Quem quiser mandar pergunta, mande pergunta aqui, que a gente vai ter o maior prazer de poder estar respondendo para vocês aí, turma. Fernanda, para a galera nova, né, os novos professores de educação física que vão curtir essa live, que já estão começando a despertar, que graças a Deus, acho que a bancada das universidades, né, das faculdades de educação física, elas vêm mudando, né? Eu já sou do século passado, eu tive pouco, né? Eu tive pouca coisa de esporte paralímpico, né? Mas como eu falei, sou do século passado, né? Velhinho aqui do Instagram aqui, então não tem problema. Me conta uma coisa, o que você acha que esses novos professores, o que eles precisariam investir, né, para que eles possam ter sucesso, né? Como esse sucesso, né, que você teve aí na construção de ser uma das fundadoras aí da Associação Esporte Mais. Bom, Marcelo, eu acho que primeira coisa que a gente tem que fazer para ontem, eu digo, é a gente tirar aquela armadura de que eu não tenho formação para trabalhar com pessoa com deficiência, né? As universidades, como tu falou, já tem muita coisa mudando, mas ainda precisa mudar muito mais. Porque quando se a gente for ver a grade curricular das universidades, né, do curso lá de educação física, eu vou falar mais do curso de educação física, porque desde o ano passado eu venho fazendo bastante palestra no meio acadêmico, e nessa pandemia, então, infinitas. Mas foi muito legal, né? Foi muito bacana, porque a gente pode dividir, então, e tá contribuindo com a formação aí de novos professores e treinadores. Eu acho que precisa mudar muito, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Quando tem lá a cadeira de vôlei, devia ser uma coisa óbvia tu ter o voleibol sentado. Perfeito. Quando tu tem a cadeira de natação, seria uma coisa óbvia tu aprender sobre a classificação funcional, classes e sobre a natação paralímpica, né? E assim vai, futebol de cegos, futebol de PC, né? Então, isso está faltando. E o que se tem hoje nas universidades, na grade curricular, que eu vejo? É a cadeira de atividades adaptadas. Mas o que é uma atividade adaptada? Se tu for verificar, uma cadeira de atividade adaptada para trabalhar
tudo para desporto, para trabalhar todas as atividades físicas inerentes que tu vai fazer dentro de uma academia ou dentro de uma escola, né? E a adaptação não significa só para a pessoa com deficiência, significa também atividades adaptadas a comorbidades de saúde. Perfeito. Então é muito pouco estudo. Então eu digo assim, que em primeiro lugar, tu tira essa armadura de que não tem como trabalhar com pessoa com deficiência, porque tu vai ter que ir atrás. Segundo lugar, muito importante, não é conhecer só o paradesporto, né? E a modalidade, suas regras. Isso tu não demora para aprender, isso tu aprende na prática. Mas tu tem que conhecer e estudar as deficiências. Né? Tu tem que estudar. Se tu não saber como o corpo do teu atleta, o teu aluno age, não tem como tu montar um treino. Não existe isso. Tu tem que saber, no mínimo, como é que a musculatura dele recupera, como é que é a amplitude de movimento daquele atleta, como é a parte o que limita, né, alguns movimentos. Então, eu sempre digo, antes de montar uma periodização de treino, estuda a deficiência dele. Estuda. Né? Não existe como trabalhar com paradesporto sem estudar. Impossível. E para os profissionais também, nós temos um grande mercado aí, principalmente quem trabalha com paradesporto, que é os estudos, né, gente? A gente produzir estudo. O que eu gosto muito, né, de estudar. Então, eu já publiquei algumas coisas nesse sentido, acho que até pouco perto do tempo que eu trabalho aí com esporte paralímpico, mas acho que nós temos esse nicho aberto e vamos utilizar, porque geralmente os profissionais, treinadores que estão na borda ou nas pistas, ou seja lá onde for, eles realmente trabalham muito. Então, vai lá, começa às 7 da manhã e sai às 7 da noite para casa, chega em casa super cansado, né? Mas a gente deixa para o pessoal que não tem a experiência que nós temos da prática, publicar trabalhos enquanto a gente não está publicando, né? Seria muito mais fácil para nós. Então, se for procurar, nós vamos ver pouquíssimos trabalhos publicados de profissionais que são práticos. Né? Então, a dica que eu tenho é nessa linha, né? Estudar, tirar a armadura, estudar e produzir. Tirar a armadura, estudar e produzir. Sensacional, sensacional. É fantástico isso, né? Você traz essa questão, né, da gente fazer, né, todo um aprofundamento, né, que é fantástico. Vou ensinar o futebol, vou falar sobre o futebol de amputados, que não é olímpico, mas que também tem. Vou falar do futebol de PC, vou falar do futebol de cegos. Enfim, eu faço toda uma linha, né, dele, né? Mas eu acho que a gente precisa ir por esse caminho, né? A natação paralímpica, enfim, aumentar as possibilidades e trazer o esporte, né? A mudança, como a gente falou, demora, né? Demora. Claro. Mas eu acho que também a gente não pode esperar. Hoje a gente tem uma internet, o mundo está totalmente conectado, tá a pandemia aí para prova maior do que isso, né? Essa disseminação rápida que nós tivemos do vírus. Então, quer dizer, o mundo está muito conectado. Então, se hoje eu mergulho na internet 1 hora por dia em determinado assunto, eu vou ter uma bagagem e buscar a prática, né? E também a gente promover com que a pessoa, dentro das possibilidades, tenha a visão dele, né? Da pessoa com portadores de necessidade especial. Porque é muito importante. Eu fui na Reatec. Na Reatec você vê como o pessoal está olhando para os esportes. As grandes empresas estão olhando, né? Sejam através... Graças a Deus. Graças a Deus. As últimas 2 Reatecs eu tive lá e eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui bate um carimbo de como o esporte é importante na vida das pessoas, né? Com deficiência ou sem deficiência. Então, assim, isso é muito forte.
E lá na Reatec eu tive uma experiência que eu fui tentar jogar badminton em cadeira de roda. Não deu certo, não deu certo. Eu certeza, não deu, não deu. É que eu tava sozinho e tal, e a pessoa que estava comigo, passando a aula, a gente não tinha como filmar, porque senão vocês iam ver o meu sofrimento, gente. É totalmente diferente, gente. Totalmente. Você pode até pensar, vou bater na peteca, desculpa, pessoal, do badminton agora, vou bater na peteca. Mas, cara, não vai. O movimento muda, gente. Então, assim, professores também coloquem seus alunos para vivenciar dentro das circunstâncias, né? Isso é fantástico. A gente tem que viver esse viés, viver com óculos da outra pessoa. Assim nós vamos ter empatia, assim nós vamos ter mais pessoas amando o esporte paralímpico. Tô certo ou tô errado, Fernanda? Pode falar. Então, eu vejo muito isso, né? Eu acho que a gente tem que produzir mais. Eu bato muito na tecla, né? Porque a gente chama o pessoal que produz o estudo de cientista do esporte, ou ele é um profissional mais voltado para o meio acadêmico, mas nós também podemos ser. Porque para nós é muito mais fácil a gente escrever algo que a gente vivencia do que ter que ir lá pesquisar o trabalho de outra pessoa. Sim. Então a gente está vindo bem nessa linha, sabe, Marcelo? Agora eu tenho ajuda de outros profissionais aí que também são apaixonados pela causa, né? E estão sempre pedindo, Fernanda, posso doar um dia do meu trabalho? Eu posso ir, não sei o quê. E a gente, agora, eu estou sempre fomentando eles. Eu disse, a gente pode. Mas já vou dizer para vocês que nós vamos criar, não vou dizer o que é, né? Agora não vou dizer, só depois. Nós vamos criar isso e nós vamos escrever. Mas é assim, entendeu? A gente tem que estar sempre se inovando, porque depois que tu começa a escrever e se envolver, né? Tu vai te apaixonando também, porque tu coloca ali no papel aquilo que tu vivencia, que tu acredita, né? Então, acho que falta muito isso, falta muita produção nossa ainda. Não, isso e assim, o esporte paralímpico merece, o esporte como um todo merece. É só a gente saber direcionar esse trabalho, né? E é muito legal isso que você está falando, esse pessoal que já vem procurar você já direciona. Que é isso, a gente pode crescer em rede, todo mundo com as suas especialidades, claro, com aquela paixão que tem. Tem um rapaz que faz um trabalho sensacional, gente, é o Facebook. Você coloca cadeira de roda, basquete em cadeira de roda, você vai ouvir uma narração da pessoa. Agora me foge o nome, conheci ele, é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome da pessoa, mas é um prazer. Ele falou assim, Marcelo, não, eu tenho minha deficiência e eu empresto a minha voz. Eu gosto de basquete, tenho minha deficiência, já joguei e hoje eu empresto minha voz. Realmente, a pessoa tem uma voz de narrador que é fantástico. E ele geralmente é o que narra os grandes jogos de Campeonato Brasileiro de basquete de cadeira de roda. É de Nova Iguaçu, agora eu vou só pedir perdão, que o nome agora não estou me recordando. Sim. Mas trabalho fantástico. Ele emprega o talento, a voz dele, para levar, né, o esporte, o celular dele, que é o Cuca Beto. Que legal. Mostrando, fazendo as suas filmagens. Fantástico, gente, fantástico. E dá zero? Não dá zero. Dá mais de 300 pessoas vendo uma partida às 9 da manhã em dia útil, gente. Então, olha o impacto que a gente pode fazer, né? Se a gente conseguir expandir, as pessoas saberem cada vez mais sobre o esporte, né? O paradesporto e os outros esportes como um todo. Fernando, me conta uma coisa, me conta aí nesse programa a gente gosta sempre de reviver alguma coisa que o convidado sempre já viveu, de compartilhar alguma história, né? A gente sempre aprende através das histórias. Me conta uma história sua, de uma competição, de um evento aí que te emocionou, que assim, aquela naquele momento que eu chegar em Porto Alegre, você vai contar de novo na mesa do bar para mim. Me conte, minha querida. Bom, o mundo paralímpico é cada dia um flash, né? Tem muitas coisas
que acontecem tanto engraçada como emocionantes e assim vai, né? Já tive várias vivências de muitas coisas, são histórias para publicar um livro. Mas Precisa! mas a coisa mais emocionante para mim, assim, uma coisa que vai ficar marcada para sempre na minha memória, né? Foi quando um atleta meu foi convocado para a seleção brasileira de jovens, que disputou o Parapan de jovens em São Paulo. E, nossa, isso para mim é inesquecível. Tu tem um atleta, na época a gente não estava, né, no Grêmio Náutico União, a nossa estrutura era muito menor, muito menor. E aí a gente estava bem era aquela coisa mesmo, assim, do professor da borda e o atleta. Porque era só isso que a gente não tinha uma piscina adequada, a gente treinava numa piscina de 20 metros. E quando eu recebi a notícia, então, da convocação desse atleta para o Parapan de Jovens, que foi em 2017, eu acho que foi a coisa que mais marcou a minha vida assim, como treinadora, né? Espero com certeza ter coisas muito mais além, mas ele foi o primeiro, né? Então, depois eu tive aí já fui convocada para um primeiro projeto do Camping Paralímpico Escolar como treinadora, foi muito legal também. E já tive todas os treinamentos de jovens, eu tenho 5 atletas convocados, então isso também, mas o que mais me marcou foi exatamente isso, ter um atleta numa competição internacional. Fantástico, não, é sensacional isso, sensacional, ainda mais, né, Fê, que você vinha de uma estrutura, como você falou, uma estrutura não propícia, né? Nem um pouco. E aí dá um selo de qualidade, eu acho que isso só comprova, dá um selo de qualidade, estou indo no caminho certo, estou superando minhas adversidades. E que essa live fique para você. Se de repente você está em uma piscina de 12,5 aí, né? Uma piscina de plástico, que nem a sua amiga Andréa, personal trainer, falou aqui. Cara, ok. Tinha que fazer chover onde dava, né? Ok. A de plástico eu não cheguei a vivenciar, mas era quase de plástico, porque a água dava na coxa. Então, gente, vai. Olha, Vai. Nosso país é um país continental. A gente tem N situações aqui diferentes, né? Pessoas com trabalhos assim maravilhosos, né? Que realmente a gente não pode concretizar. É só desse jeito que funciona. Não é. E se a gente for para o resto do mundo, também a gente vai ver outros modelos de negócio totalmente diferentes, assim, que dão resultados. Então, realmente é sensacional. Ó, a Andréa falou que ia passar aqui. Fica aí, Andréa. Não vai embora, não, Andréa. Não vai embora, não. Depois vai subir, depois vai ficar lá no IGTV do Cuca, mas não vai embora, não. Fica aí conosco. E vocês também, viu, gente? Deixa eu achar aqui a pergunta que passou. Sheila Amaral aqui. Isso, achei. Falta também incentivo de investidores para o esporte paralímpico. Isso é uma grande realidade e uma coisa que me preocupa muito, porque basicamente o esporte paralímpico, esse que a gente vê em Parapan, Paralimpíada, a gente tem só um investimento público, né? Isso aí me deixa muito preocupado. Bom, me conta uma coisa, já pegando essa frase da Sheila, você falar da falta do investimento como um todo no esporte paralímpico, tá? Tem algumas associações que estão fora da curva, mas a maioria não. Me fala assim, hoje, como é que é a sua realidade com essa questão, como é que você lida? E já vou juntar uma outra pergunta já para a associação, né? Tem algum plano futuro, algum sonho, algum desejo que você possa compartilhar? Então, por exemplo, o pessoal da Associação Talentos do Capão, que esteve conosco aqui algumas semanas atrás, e convido todos vocês a ir lá no YouTube do Cuca Beta, ver essa live, que foi sensacional. Um abraço, um beijo aí para a família do Talentos do Capão. Eles falaram para a gente que o sonho deles era construir uma piscina, né? E aí? Vamos falar desses investidores
e dos sonhos, se você puder compartilhar conosco. Bom, primeiro falando dessa parte de investimento, né, e patrocínio para o esporte paralímpico, essa pandemia me proporcionou também estudar bastante sobre projetos e captação de recursos e tudo mais. E hoje eu tenho também a honra de prestar um serviço de cidadania, a gente chama assim, aqui para o meu estado. Eu pertenço à Câmara Técnica do ProEsporte Estadual, que fomenta, então, através da lei de incentivo estadual, né, fomentar o esporte e o paradesporto aqui no estado. Até é muito, muito importante, porque eu estou lá representando o paradesporto e sou muito questionada em muitos momentos. Fernanda, tem muito pouco projeto paralímpico no estado, o pessoal não entrega, não faz. O que acontece? Não adianta só fazer o projeto, tu tem que fazer o projeto e ter o patrocinador para deduzir o imposto no teu projeto. E o que eu vejo? Eu acho que a gente tem que fazer um elo, uma ligação melhor, ou através, tentar primeiro amigavelmente. Se não der amigavelmente, tem que ser através das políticas públicas, para que a parte lá da cultura e da mídia seja obrigada a transmitir o esporte paralímpico, porque senão o investidor não vai querer patrocinar um projeto onde ele não vai aparecer, né? Um patrocinador, ele quer vender o seu produto, ele quer aumentar a sua lucrabilidade. Se não tiver mídia, não tem patrocínio. É uma coisa óbvia. E isso eu vejo muito não só no paradesporto, mas no esporte convencional, que não futebol e vôlei, né? E corrida de carro, e essas coisas, automobilismo, né? Esportes radicais, surf, skate, que também tem um apelo de público, né, muito maior. Uhum. Quem é que pega no seu final de semana e aí sai no jornal lá e olha, tem campeonato brasileiro de natação. Eu vou pegar minha família e vou lá assistir. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque ele não é popular, né? Não se populariza na mídia, então as pessoas também não têm interesse. Perfeito. Né? Então, se não tiver público, se não tiver, eu digo assim, o entretenimento junto, a gente não vai conseguir melhorar o investimento. Né? Porque hoje é assim que a gente sobrevive, através das leis de incentivo. Né? O patrocínio direto, ele pode até vir como um apelo social, ou, para quem trabalha paralimpismo de alto rendimento, ele não pode vir como apelo social. Ele tem que vir como entretenimento. Então, nós também temos que mudar um pouco a nossa forma de fazer os nossos eventos. Né? A gente tem que ter mais, tem que chamar o público, né? E a gente não chama o público só colocando lá um atleta para nadar os 50 metros, os 200 metros, tem que ter algo que chame o povão, que eu digo. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que vir mudando. Ele não pode só culpar e achar, o governo que faça a parte dele, eu vou ficar de braço cruzado. Não, a gente tem que investir nisso também, tem que usar nossa criatividade. Eu vejo muito isso. Sabe? Em questão do patrocínio para o paradesporto ou para esportes que não são tão divulgados na mídia, né? Nas grandes mídias. Apesar de que muita coisa mudou, né, Marcelo? Agora... Vem aos poucos mudando, mas isso que você falou, né? Infelizmente, a gente tem poucos atletas que aparecem na mídia. Esses atletas que aparecem na mídia, ou para-atletas que aparecem na mídia, eles têm bons recursos, são os que estão fora da curva, mas a gente precisa realmente mostrar que o Paralímpico, e essa questão você trouxe muito bem, né, do entretenimento, né? E eu acho que uma outra questão que falar, né, para as pessoas que têm as suas empresas, os grandes diretores de empresas que querem investir no esporte, que além de investir no esporte, diferentemente de um voleibol, de um futebol, que já cometem alguns erros graxos para mim, não é só
colocar a propaganda na camisa do time de futebol, do vôlei, ou na placa que vai estar lá. Isso, ok, já tem um retorno. Mas ele precisa ativar, ele precisa estar conversando com a comunidade, ele precisa estar fazendo questões que sejam a mais dentro dessa comunidade. E os times que souberem trabalhar com o seu manager, o seu treinador, o seu atleta, que tem uma visibilidade para essa comunidade, aí é um casamento perfeito. É um casamento perfeito, né? Então, falou tudo. É isso que a gente tem que começar a descruzar o braço e dizer, mas eu sou da borda, mas eu sou isso. Não, gente, o treinador ele tem que se envolver em tudo. Exato. Né? Se ele é o chefe, digamos assim, da sua equipe, não interessa, é paralímpica, sei lá, juvenil, infantil, não interessa, tu é o chefe daquela equipe. Tu tem que saber o funcionamento de tudo, desde projeto, captação de recursos, gestão e gestão pessoal. Então, tu tem que saber tudo, não adianta. Né? As pessoas não querem muito se envolver com outras coisas, mas a verdade é essa. Quem conseguir ir para vários nichos, assim, eu acredito muito, né? Por isso que eu vou nessa linha, né? Acreditando. Eu acho que sempre cabe mais um pouco de conhecimento. Então, se tu for aprendendo a agir em todas as áreas, eu acho que é inevitável o sucesso. Uma hora vai vir. Sim. Entende? Então, sem dúvida. Eu acho que é isso aí. Ter bom relacionamento com o patrocinador, procurar sempre fazer aquilo que ele está esperando de ti ou algo a mais, né? Para ele renovar o patrocínio. E aí outros verem e ter a concorrência, e assim vai. Né? É negócio também, não adianta. Mesmo o esporte paralímpico, ele é um negócio. Se o pessoal vai investir por apelo social ou porque acredita na formação de um atleta paralímpico, tu tem que... É negócio, né, gente? Exato. Tem que ser um negociador também. Exato. E a gente acho que tem que também, né, nós que estamos envolvidos, nós que somos as formiguinhas, vamos dizer assim, trabalhadoras, para começar a fazer essa roda girar, a gente precisa pegar, talvez, eu tenho mais capacidade no marketing, então tá bom, então eu vou abraçar o marketing, eu tenho essa capacidade, não, o meu negócio é borda piscina, tudo bem, borda piscina, mas todos nós temos que fazer um movimento nas redes sociais, seja na plataforma A, B, C ou D, aquela que você tem mais afinidade, e fazer um movimento, postar, porque, gente, as pessoas vão começar a ver que existe um movimento, existe um números. Opa, peraí, algo está diferente aqui. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento cada vez mais. Eu acredito muito agora nessa... Eu acredito porque estou vivenciando isso no boom do esporte paralímpico pós-pandemia. Porque eu estou medindo por mim, mas eu conheço muitos profissionais aí pelo Brasil afora que conseguiram divulgar demais o seu trabalho e a sua equipe, né, através da internet, né, que hoje é a ferramenta de mídia, ao meu ver, mais poderosa. Sim. Né, e que todo mundo acaba tendo acesso, né, num geral. Então, o interesse das pessoas aumentou muito nessa pandemia, em função até de saber como é que agora vocês estão fazendo. Parou os treinamentos, pararam as atividades, como é que vocês estão conseguindo? Então, o Comitê Paralímpico também lançou muitos projetos e propostas durante a pandemia. Um deles é o Movimente-se, né? Que eles cada vez botavam um atleta paralímpico fazendo atividade física para demonstrar para o Brasil inteiro, né? Então, eu acredito muito no pós-pandemia do Paralímpico. Né? Então, esse é o nosso momento. Né? Para alguns foi ruim, mas para nós, nem tanto. Fê, 45 segundos para terminar. Foi lindo, lindo. E eu vou te convidar mais vezes para vir. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço imensamente, Marcelo. Como eu te falei, uma honra estar aqui. Sempre que precisar, que eu puder contribuir aí contigo, pode chamar.
né? E vamos firme no movimento paralímpico, pessoal, que é um movimento muito lindo, um movimento que está iniciando agora e está precisando de mais profissionais, mais atletas. Vamos junto. Vamos junto. Muito obrigado a todos vocês. Fernando, que você precisar do Cuca Beta, pode contar conosco para a gente ajudar você e todo esse movimento paralímpico. Muito obrigado a todos vocês. Um forte beijo, abraço. Fiquem em casa. Beijos. Tchau, tchau.